Boa noite, irmãos. Confesso que não é muito comum eu ficar fazendo isso, não. Mas Deus sabe o que Ele tem preparado para nós, né? Quando eu fui convidada pelo Erivander, ele me chamou na semana passada, eu confesso que meu coração estava bem conturbado. Eu tenho vivido algumas coisas, algumas situações na minha vida que me deixaram meio balançadas, e eu estava passando por um momento obscuro, que a gente sempre tem esses momentos, né? A gente sempre vai passar lá naquele momentozinho escuro, e eu fiquei bem balançada com algumas situações, fiquei meio perdida. E aí Erivander falou assim, seu pai vai pregar em outra igreja, e aí ele falou, eu não vou poder, porque eu estou tendo mestrado, e aí ele falou para eu trazer um jovem. E aí, quando eu pensei em jovem, eu pensei em você que é jovem e tal. Eu falei, caraca, Senhor, o que eu vou falar? Porque, às vezes, a gente passa por um momento que a gente não sabe nem o que dizer, né? A gente não sabe o que dizer. Mas aí a gente recobra a nossa memória, aquilo que nos dá esperança, né? Cristo já é tudo em nós. E Ele tem tudo dentro de nós e já fez tudo dentro de nós. Então, é nessa esperança e nessa misericórdia do Senhor que nós estamos aqui para falar hoje. E eu queria começar pedindo para você olhar aí para o seu irmão que está do seu lado. Nós já falamos muito sobre isso hoje. Glória a Deus, o Espírito Santo está ministrando aí, Ele ministra do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Você olha para o seu irmão que está do seu lado, você vai falar para ele assim, não fica sozinho não, olha para ele aí. Boa noite, Cristo. Né? Erivander falou que nós somos Jesus, e eu vou mais profundo, nós somos Jesus Cristo, porque Jesus só foi o Cristo porque se sacrificou em favor dos seus irmãos. Então que essa noite nós saiamos daqui dispostos a cometer sacrifícios de amor em favor dos nossos irmãos. Então essa pessoa que está do seu lado é um objeto do seu sacrifício dia a dia. Então diga para ele, eu sou Cristo. E aí, nessa semana, eu estava bem preocupada com o que eu ia dizer e tenho passado por alguns períodos complicados mesmo. Tudo que é novo na nossa vida e que às vezes a gente tem alguma dificuldade inicial, a gente acaba tendenciando a perder, se a gente não tiver recobrar a nossa consciência de quem de fato nós somos, a gente tende a perder o propósito daquilo, o porquê nós estamos fazendo aquilo. E nesse momento que eu estava atravessando ali, eu falei, meu Deus, qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito? Qual é o sentido de eu estar vivendo isso, estar passando por esse momento, estar vivendo? E são nesses momentos que a gente mais ouve a Deus. São nesses momentos que a gente mais se apega à palavra do Senhor. Isso está errado, a gente tem que fazer isso sempre. Mas nesses momentos, a palavra dele é tão viva e tão ávida em nosso coração que ela nos traz à memória tudo o que nós precisamos para viver. E eu gostaria de compartilhar essa palavra que me foi revelada durante toda essa semana. Eu vim para o encontro do Ministério de Louvor. Jesus falou isso comigo. Eu vim para o encontro dos pastores, a escola de pastores, eu ouvi isso. Eu fui para o encontro das mulheres, nós acabamos de ouvir a mesma coisa. Falei, Senhor, então é isso que nós temos para partilhar. E hoje nós vamos partilhar sobre a vocação da igreja. O tempo que estava introduzindo aqui o culto, eu contei mais de 25 vezes que foi pronunciada a palavra igreja. E às vezes a gente fala tanto igreja, 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 igreja. E eu falei, Senhor, a gente tende a ter tanto medo, a nos perder na nossa ansiedade. São tantos afazeres, tantas questões que às vezes até a estrutura igreja faz com que a gente se envolva e acabe perdendo o nosso sentido de propósito e vocação. Então traga a nossa memória, qual é a nossa vocação, o nosso sentido e o nosso propósito nessa terra. E Ele tem revelado, e Ele nos revelou grandes coisas, e eu gostaria muito de partilhar com todos nós. Aí eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em Efésios 4. Quando Paulo escreve a carta dele à igreja de Éfeso, ele estava preso, né? Grande parte dessas cartas ele estava preso.
E até alguns estudos que eu li dizem que ele estava em prisão domiciliar, outros não sabem precisar qual era o tipo de prisão que ele estava, mas o fato é que nosso irmão estava preso. Mas dentro dele havia uma esperança viva, tão forte, que não deixou que mesmo em meio à prisão, Paulo perdesse aquele sentido de vocação, de desígnio de propósito. Mesmo preso, ele estava ministrando o coração de seus irmãos. A gente vai ler Efésios 4, de 1 ao 24. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregam à dissolução para, com avidez, cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e neles fossem instruídos, segundo o que é a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis pelo espírito do vosso entendimento, e vos revestais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, precedentes da verdade. A igreja de Éfeso, ela estava localizada na província romana, lá na Ásia, e ela tinha grande importância. Ela estava localizada num local de grande importância. E se nós olharmos hoje para nós como igreja, bairro, nossa localidade, nós estamos num local de grande importância, porque aqui estão os nossos irmãos, os filhos de Deus. E como igreja, nós precisamos entender a nossa vocação, o nosso propósito e o nosso desígnio. Para a gente falar sobre vocação, Paulo começa dizendo que roga a consciência daquele povo para que eles vivam de maneira digna da vocação para a qual eles foram chamados. E aí a gente precisa entender qual é o sentido de dignidade. Porque se ele está chamando para viver de uma forma, eu tenho que saber que forma é essa. Senão a gente fica perdida. E aí, quando ele fala,
vivam de maneira digna. A palavra dignidade, pode passar, por favor. Ela tem o sentido de consciência de valor. Ela é consciência de valor. Eu tenho consciência plena do valor da vocação para a qual eu fui criado. Ele está falando isso para aquele povo. Tenham consciência do valor da vocação para a qual vocês foram criados. Ele não está perguntando se aquele povo tem... Vocês querem viver de forma digna? Vocês podem viver de forma digna. Ele diz, vivam de maneira digna da vocação para a qual fostes criados. E dignidade é consciência de valor. Ninguém pode viver sem ter consciência do valor da vocação para a qual foi criado. E assim eu gostaria de falar sobre alguns aspectos da vocação da igreja. O primeiro deles é, a vocação da igreja é ser, vamos lá, vamos ler todo mundo junto para me ajudar? Ser Essa vocação é um nome pelo qual nós somos chamados. Seu nome é a vocação. É o nome pelo qual você é conhecido no céu. O nome de Romilson não é Romilson. Ele tem um nome. E é a vocação para a qual ele foi criado. O meu nome não é Ingrid. Eu tenho um nome que é conhecido no céu. E que me foi designado para viver na terra. E de forma digna. Com consciência. Eu não vivo como quem é levado... Como um menino que é levado pelo vento de doutrina. Eu vivo como quem tem consciência do valor da vocação para a qual foi designado. Em 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A vocação da igreja é ser instrumento de revelação da vontade de Deus ao mundo. Antes vivíamos em trevas, perdidos, sem sentido. Na caminhada da vida, a gente tende, no meio das trevas que nos atravessam, a perder o sentido. A perder a nossa condição de vocação. E aí a gente se entrega a medo, a ansiedade, a aflição, a angústia, a várias questões que nos atravessam e nos desviam do propósito para o qual nós fomos criados. Mas Deus nos diz, vocês são povo eleito, sacerdócio santo. Foi em vocês que eu plantei a minha semente. A semente de Cristo está plantada em nós. Eu plantei a minha semente em vocês. Para que vocês revelem as virtudes de Deus que não foram vistas no mundo. Somos aqueles que dão possibilidade eterna ao ser humano de encontrar-se com o eterno. Sem a igreja, cumprindo a sua vocação nessa terra, o mundo não tem possibilidade de conhecer a vontade eterna de Deus. É a nossa vocação revelar essa vontade eterna de Deus. Deus se faz conhecido através do seu povo. E nós somos o povo de Deus, sacerdócio de Deus. Nós somos o povo santo, escolhido para isso, para anunciar que nessa terra há uma forma de se viver. Muitas vezes, nós vivemos como quem recebe algo de Deus. Alguém vai receber, não como alguém que já recebeu, como alguém que ainda vai receber algo de Deus. O melhor de Deus ainda está por vir, a gente canta. O melhor de Deus ainda está por vir. Ainda há de ser derramado o melhor de Deus sobre nós.
vai chegar alguma coisa boa ainda. Deus ainda tem para nos dar. Há algo que ainda vamos ganhar de Deus. Como se Deus tivesse algo que fosse relevante para a nossa existência e fosse dar ainda. Quando nós vivemos assim, nós esquecemos que o melhor de Deus já veio. É Cristo em nós. Ele já veio. Tudo o que precisamos para viver já foi derramado sobre nós. Efésios 1 diz assim: bendito sou de vós, foreis abençoados com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Ele não está falando que nós seremos, irmãos. Nós não lemos aqui em Efésios 4 que nós ainda vamos ser. A palavra de Deus já diz que somos. Então, nós não podemos viver como igreja vocacionada de Cristo, como alguém que está esperando algo. Nós estamos grávidos de Cristo. Geramos vida. Mas não estamos. Uma mãe não espera um bebê e quando ele nasce, ela se torna mãe. Ela gera vida com aquele pai naquela relação e ela já é mãe quando ela gerou aquela vida. Então não há o que se receber, tudo já está recebido. Assim a gente cai no erro, quando a gente perde esse sentido da vida, de viver em ansiedade, de viver angustiado. Essa semana eu falei, Alisson, eu não estou conseguindo dormir, já são 4 horas da manhã. E ele dormindo. Na paz do Senhor, eu com vontade de dar uma cutucada nele. Acorda, vai ficar comigo. Mas eu estava cheia de ansiedade, cheia de medo, cheia de angústia. E preocupada, eu falei, meu Deus, onde que está meu coração? Onde está meu coração? O que minha alma está pensando? Eu sou vocacionada. Eu tenho que viver de forma digna dessa vocação para a qual eu fui chamada. Por que tanto medo, se minha vida tem sentido? E aí, a gente acaba se esquecendo que Cristo já veio. Ele já veio. Ele não vai vir. Ele já veio e está em nós. E aí a gente vai vivendo como se ele fosse algo alheio. Cristo está lá. Ele não flui dentro de mim. Ele não é a vida gerada dentro de mim. Nós somos o povo que proclama as virtudes de Deus. A pessoa que dá materialidade à face de Deus Pai. Vira para o seu irmão aí agora, porque a gente fala tanto. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu achei aquilo muito interessante. A pessoa falou isso para mim, eu quero ver a face de Deus. Eu quero ver. E ela não foi a primeira pessoa que eu já tinha ouvido falar isso. Eu quero ver. A gente canta isso. Eu quero ver a face de Deus. Eu quero ver, eu quero ver. Eu falei, meu Deus. Aí eu tinha um espelho. Eu falei, olha aqui a face de Deus. Essa é a face de Deus. Agora você olha para mim. Aqui está a face de Deus. Porque se a gente vive querendo ver algo que a gente ainda não viu, a gente vai ficar esquizofrênico. Então agora você vai olhar para o seu irmão e vai falar para ele, veja aqui a face de Deus. Às vezes é difícil olhar. Mas a face está aí, irmão. Ela está. Nem todo dia a gente vai conseguir ver, não. Mas a gente não vive pelo que a gente ainda vai ver. Nós vivemos pelo que nós já vimos. E Deus nos diz que somos nós o povo responsável por dar visibilidade, materialidade. O que é materialidade, irmãos? Não está nesse campo das ideias, não está no palpável. Está no palpável. Ver a face de Deus não é esperar aquele Deus, é palpar a face dele no meu irmão.
na minha parte, na minha metade. Nós precisamos entender que a igreja, ela não é um lugar, ela é a pessoa. A igreja é uma pessoa. E como pessoa que a igreja é, ela vai para todas as relações para afetar. Ela está arraigada em amor, revelando as misericórdias de Deus. Eu não posso me relacionar com José Felipe e Loiane sem que eles me afetem, sem que eu os afete. Porque eu não sou igreja quando sento no banco, estou em 4 paredes e canto e louvo e pulo e viro cambalhota e dou glória a Deus. Eu sou igreja nos afetamentos das relações. Eu sou igreja quando eu pego o meu irmão e eu digo, olha aqui, essa é a palavra de ordem que o Senhor deu para você. Você é o sacerdócio santo, povo eleito, escolhido, para materializar tudo aquilo que Deus é. Que Cristo seja palpável em você. Quando eu olhar para você, eu quero olhar nos olhos do meu Pai, desse Pai nosso. Quando eu tocar em você, meu irmão, quando eu partir com você, eu quero que eu me parta em favor dessa família nossa. Nós somos esse povo. A igreja é essa pessoa, uma única pessoa. Quando Cristo vier buscar, Ele vai buscar as igrejas ou Ele vai buscar a noiva? Ele vai buscar a noiva. A noiva, ela é o quê, irmãos? Na nossa figura. Felipe e Sandra casaram. Eu acredito que Sandra é uma pessoa. Quando eu olhei para ela, ela é uma pessoa. O termo bíblico diz, ele vem buscar a sua noiva, que não é uma coisa, que não é um templo, que não é nada disso, é uma pessoa. E uma pessoa é inteira, é plena, ela não é compartimentada. Quando nós nos casamos, essa pessoa igreja, ela vai para ser face de Deus no casamento. A gente estava ouvindo a palestra do Paulo Júnior, e ele falou assim, quando sua mulher deitar com você, ela tem que estar deitando com a igreja. E quando ela se estressar com você e brigar, ela tem que estar brigando com a igreja. E como é que a igreja responde? Como que a igreja vai para esses afetamentos? Nós nos casamos para ser essa face de Cristo nessa relação. Não para receber algo que alguém tem para nos dar. Nós vamos para entregar aquilo que nós já recebemos. Se eu vou para uma relação esperando receber algo daquele alguém, eu estou prostituindo o sentido de ser igreja e de me relacionar como essa pessoa igreja. Eu perdi o sentido da minha vocação. Meu esposo não tem nada para me dar que já não tenha sido dado pelo meu pai. E o meu pai sabe de tudo que eu preciso para viver. É difícil, né? É difícil a gente trazer a nossa consciência. Mas pela luz do Espírito Santo, esse tem que ser o meu desígnio dia a dia. Nenhuma relação tem para me dar aquilo que eu já recebi no Cristo. Por isso, quando me caso, quando trabalho, quando vivo, quando me relaciono, eu entendo que tudo que eu preciso, eu já tenho, e por isso eu entrego tudo que eu tenho. Então a igreja é essa pessoa que entrega tudo, sem esperar nada, porque já tem tudo que precisa para a sua existência. Por isso as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque a igreja não é uma carente, ela não é necessitada. Nós somos aqueles que estudam,
Não porque nós temos algo para receber do mundo. Nós estudamos como quem entende a vocação que já recebeu. E por isso, com base nela, entrega as virtudes de Deus para o mundo. É com base nessa vocação que nós recebemos que o Felipe vai ser empreendedor, empresário. Porque nenhuma relação de empreendimento que Felipe tiver, nenhuma, vai ser fora da partilha e da consciência de vocação e do desígnio de família. Todas as relações do Felipe naquele empreendimento serão pautadas como quem tem algo a entregar, porque já recebeu tudo que tinha para viver, tudo que era necessário para subsistir e existir em Cristo. Nós somos o povo que vai para o mercado de trabalho, compreendendo no mercado de trabalho, em cada lugar que você estiver trabalhando, seja numa escola, seja como diretor, seja como profissional de educação física, seja como pedreiro, carpinteiro, seja como aluno também, que também é quase uma profissão para a gente que estuda, seja como militar, seja como empreendedor, seja como faxineiro, qualquer profissão é a nossa congregação. Ali está o nosso rebanho. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Onde eu vou, eu congrego, eu cultuo, eu partilho, porque culto não é um ato, culto é uma cultura, é uma forma de vida, é uma consciência de valor. Uma consciência de vocação e desígnio. Então, quando eu me reúno com as minhas crianças para dar aula, ali está o meu rebanho. Ali está as ovelhas. E às vezes elas não vão ter o que dar. Mas eu não tenho a carência. Eu sei que o meu Pai me deu para repartir. E eu reparto. A ponto de que aquilo se transborde e se reparta com outros. E outros passem a conhecer que já tem tudo e que podem repartir tudo que tem, tudo que são, porque nele já habita todas as bênçãos, toda a condição de subsistência e existência no Senhor. Pode passar. Vamos ler? Dá para todo mundo enxergar, por favor? Vamos lá. Irmãos, não é uma condição para que vocês sejam plenos, cheios. Não é uma condição. Não há uma condição a ser cumprida. Há uma vocação a ser vivida, vivenciada. Pode passar. A vocação da igreja é ser a pessoa. Meu pai, quando era mais novo, meu pai falava muito isso. A sabedoria é a arte de esconder as fontes. Mas eu não vou ser sábia, não. Eu peguei do Paulo Júnior no estudo de ontem, porque isso falou muito ao meu coração, muito mesmo. Ser igreja é ser a pessoa que revela o reino de Deus e a sua justiça na terra. E qual é a justiça de Deus, irmãos? É o seu sacrifício em amor. Eu não tenho condição de mensurar o sacrifício de um pai entregar o seu filho
para ser crucificado, humilhado numa cruz em favor dos seus irmãos. Eu não consigo imaginar. Mas essa foi a justiça de Deus. Todos que cruzam o nosso caminho enquanto igreja, enquanto essa pessoa igreja, devem ver em nós o sacrifício pela entrega do amor. Entregar amor é um sacrifício constante, diário, contínuo. Não é fácil, irmãos. Entregar amor é algo que arrebenta a nossa estrutura. Para que uma mãe passe pelo parto, a estrutura dela vai ser completamente modificada. Para que ela entregue amor. Porque gerar vida também é gerar amor. Alguém afetado pela essa palavra de vida eterna, de reino, alguém que partilha o mesmo sentimento de Cristo Jesus, é aquele que compreende a vocação da igreja como anunciadora, como proclamadora do reino de Deus e da sua justiça. Toda pessoa que encontrar com essa pessoa igreja, com esse ser igreja, ela deve ver uma pessoa que não busca os seus direitos, porque amar é abrir mão dos seus direitos. Não tem como um casal se manter casado se ele for discutir direito. Não tem como. Não tem, porque ele tem direito, ela também tem, o outro tem, o filho tem, todo mundo tem direito. Então, o que a gente faz na relação? A gente vai ter que abrir mão do direito. Não tem como uma família se manter junta se ela for discutir direito. Quem tem direito no quê? Porque na hora de fechar a cota, irmão, cada um vai querer o quê? O seu direito. Mas eu fiz isso, então eu pago tanto. Porque aí eu fiz aquilo, eu pago tanto. Mas aquele que entende que é anunciador, a igreja que compreende sua vocação como anunciadora do reino e da sua justiça na terra, é aquela que fala, quanto é a conta que nós estamos aqui para fechar? Não há direito, não há protecionismo. Pelo contrário, há peito aberto, sangrando, e a cara para dar a tapa. Quanto mais eu me protejo de viver essa relação igreja, mais eu me afasto do real sentido da vida. Porque eu deixo de ser a pessoa para a qual eu fui chamada para ser. Eu não fui chamada para ser essa pessoa que eu sou aqui. Eu fui chamada para ser igreja. A pessoa igreja. Toda pessoa que encontrar com a igreja de Cristo deve compreender que a salvação não é a salvação de corpos. É o sacrifício de corpos em detrimento do corpo. Eu sacrifico meu corpo. Lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, ele vai falar assim, Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto racional. Ele não está falando que a salvação, Jesus vai salvar nossos corpos. Cristo veio salvar nossos corpos. Pelo contrário, ele veio pôr os nossos corpos a sacrifício. Para que o corpo de Cristo revele quem de fato Deus é. Olha aí para o seu irmão de novo e fala, hoje o meu corpo é sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como meu culto
racional. Culto racional é culto consciente. Eu não faço por automatismo, eu não faço por reprodução de pensamento, eu não faço por reprodução de atos, eu faço com a intencionalidade de me sacrificar. Jesus não foi para a cruz sem intenção para ser o Cristo. Ele passou por todo aquele processo, completamente intencionado a ser sacrifício, a apresentar o seu corpo como sacrifício em favor dos seus irmãos. Para que hoje, irmãos, nós pudéssemos estar aqui, ouvindo essa palavra de vida e vida eterna. Então, qual é o sacrifício que nós temos apresentado? Para que outros vejam a palavra de vida eterna e vejam feita e cumprida a justiça de Deus nessa terra. Toda pessoa que olhar para nós, igreja, deve ver esse sacrifício em favor da relação, da comunhão, da partilha, para revelar a essência, as virtudes do nosso Pai. Sem isso, ninguém vai ver a Deus. Se a igreja não cumprir o seu papel, nós seremos completamente responsáveis por aquilo que as pessoas não viram de Deus. Porque essa é a nossa vocação. Aquilo que as pessoas não viram de Deus é responsabilidade nossa. Porque aquilo que elas viram as torna indesculpáveis, mas aquilo que nós já vimos e não sinalizamos, não andamos na terra com ousadia, com determinação, com avidez, para sinalizar quem o nosso Pai é a nossa responsabilidade sendo deixada de lado, para que possamos viver inúmeras outras coisas que nos tiram o propósito de existência. Toda pessoa que olhar para a igreja deve ver o espírito de adoção. A adoção não é fácil. Nem um pouco. É fugir daquilo que é aparente, para viver de fato aquilo que nós vimos no Cristo. É romper com uma estrutura ligada e atrelada à aparência, ao comum, para viver com aquele incomum. Mas esse é o espírito da igreja. Deus faz o solitário habitar em família. Onde essa palavra vai se cumprir? Na igreja, que é a pessoa vocacionada para isso. A pessoa igreja faz sacrifício em favor dos seus irmãos, mas ela não comete uma chacina. Ela não comete um homicídio. Porque a partir do momento que ela não se entende pessoa, que ela não se entende coparticipante da obra de Cristo, ela se torna uma homicida da relação. Para finalizar, meu irmão, pode pensar. Vamos lá. A vocação de todo homem é ser igreja. Essa é a vocação de todo homem. Alguém aqui não é homem? Então essa é a sua vocação. Se você for um animal, essa não vai ser a sua vocação. Mas se você é homem da espécie, essa é a sua vocação. Viva de modo digno da vocação para a qual fostes chamados. A igreja compreende que ela não é um lugar, ela não é um estado, ela é uma essência de vida. A igreja está em nós somos a igreja.
em todas as nossas relações, em todos os nossos ambientes. Essa igreja é você, meu irmão. Uma comunidade relacional, um corpo relacional, um só corpo, uma só fé, um só espírito de adoção, que se sacrifica a individualidade para que se sobressaia e gere uma relação. O filho pródigo, ele não pecou quando ele fez besteira. Ele fez besteira quando ele pecou. Ele pensou que tinha vida fora daquele pai, fora da relação de família. O filho e a pessoa que se entende responsável nessa relação, ela é uma resposta à proposta original de Deus. E a proposta original de Deus é que nós vivamos de acordo com a nossa vocação. E a nossa vocação é ser Cristo Jesus nessa terra. É dar visibilidade ao nosso Pai. Ao nos relacionarmos na vida, irmãos, nós precisamos nos lembrar que não vamos ao lugar igreja. Estamos na pessoa igreja. E a pessoa igreja está em nós. Esse é o mistério de Deus. Por isso, qual é o seu nome? Qual é o seu nome, meu irmão? Nos afetamentos da vida nós vamos descobrir. Seu nome pode ser amor. Seu nome pode ser bondade. Seu nome pode ser mansidão, domínio próprio, temperança. Mas sobre essas coisas, sobre o nosso nome, não há lei que nos impeça de viver a vocação para a qual nós fomos chamados. Nada pode impedir a igreja vocacionada. Nem o medo, nem a fome, nem a ansiedade, nem a miséria. Nada pode impedir a igreja que se enxerga pessoa no Senhor. E nessa noite, o chamado de Deus para nós é que nós possamos nos render a essa vocação. Renda-se ao chamado do Pai. Descubra o seu nome, meu irmão, porque você tem um nome. E o nosso Pai tem um nome sobre todo nome. Mas descubra o seu. Vá para a relação e descubra o seu. Porque nos afetamentos da vida nós vamos descobrir o nosso nome, que o nosso Pai nos deu, para que vivamos essa vida, essa palavra vida. Essa palavra viva dentro de nós, com abundância, com verdade, com autoridade, para enfrentarmos uma vida que tem nos massacrado. Mas apesar de tudo isso, nós temos vida que flui abundantemente dentro de nós. Renda-se a esse amor. Renda-se a essa graça, renda-se a essa condição de materializar as virtudes do nosso Pai no dia a dia, nos afetamentos, e ser a pessoa igreja para a qual Ele te chamou. Renda-se, irmão, à vocação. Vamos colocar de pé?